Fala galera, dando sequência à nossa série de aprendizado, né, na nossa disciplina de instrumentação, nós estamos falando sobre medidores de vazão, tá? Esse vídeo aqui é a parte 2, né, nós já fizemos a parte 1 e assistam, né, assista o vídeo 1, a parte 1 e assista a parte 2, né, falando sobre medidores de vazão, que é de extrema importância para a sequência, né, e encaixe do aprendizado de vocês, tá bom? Vamos falar sobre os medidores de vazão aqui por perda de carga, tá? Perda de carga variável, né? Esses medidores são talvez os mais usados na indústria, talvez, né? Porque eles são os que mais se adaptam a determinadas situações. Talvez com perda de carga não influencia quando a gente precisa, né? Quando essa perda de carga influencia no meu processo, né? Então a gente não usa esse tipo de medidor de vazão. É muito usados, tá? Então, ó, como é que funciona o medidor de vazão por perda de carga, tá? Então eu tenho o fluxo, tá? Tem um fluxo. E o fluxo, vamos imaginar aqui que a tubulação onde nós estamos tendo um fluxo, né? Fluxo constante. Vamos imaginar que a tubulação está passando água. E o perda de carga, ele estrangula a tubulação. Vamos analisar bem aqui, ó. Tem até uma placa de orifício aqui que é o estilo de medidor de vazão por perda de carga, que a gente vai falar aqui na frente um pouquinho. Então, ó, tem um estrangulamento. O que é estrangulamento? É fechar a seção da vazão. Então, esse tubo ele passa aqui, ó, normalmente, mas aqui nesse ponto eu tenho um estrangulamento dela. E nesse ponto aqui eu coloco um medidor de pressão e outro medidor de pressão. E o fluxo vem e bate nessa barreira física, né? Me gera uma perda de carga e ele segue. E nesse ponto aqui eu tenho uma pressão e nesse ponto aqui eu tenho outra pressão. Eu tenho uma diferença de pressão no P1 para o P2. Então, através dessa diferença de pressão, tá? Eu consigo saber qual é a minha vazão. A gente usa a variável pressão para identificar a variável vazão. Tá bom, galera? O princípio de funcionamento bem simples é esse. Aqui a gente vai falar sobre outro medidor de vazão, né? Que é a medição de vazão através do tubo de Pitot, tá? É um dispositivo utilizado para medir vazão através da velocidade detectada em um determinado ponto da tubulação, né? O tubo de Pitot é um tubo com a abertura em sua extremidade, sendo esta colocada na direção da corrente fluida de um duto, mas em sentido contrário. A diferença entre a pressão total e a pressão estática da linha nos fornecerá a pressão dinâmica, na qual é proporcional ao quadrado da velocidade. Para conhecimento na vazão gasosa através da curva do ventilador, da medição das perdas de carga, e todo o sistema de escoeiramento pode ser facilmente obtido para medição direta em chaminés. Tanto pode ser utilizado o dispositivo chamado tubo de Pitot, o qual é constituído por dois tubos concêntricos posicionados de forma que permite a medição da tubulação da pressão total e estática, né? Nós temos aqui o exemplo prático, né? Como é que funciona esse cara, como que ele realmente trabalha dentro da tubulação. É que nós temos aqui a tubulação, tá? Tubulação com fluido, onde aqui dentro nós temos a pressão total, né? Onde eu vou entrar e aqui eu posiciono o tubo de Pitot na minha tubulação, que é o tubo de Pitot. Nesse ponto aqui eu tenho a pressão total. Então eu venho, recebo aqui o fluido e eu circulo aqui, ó. O que ele nos diz? Ó, o tubo Pitot, a abertura é colocada na direção. A diferença entre a pressão total, né, a pressão total estática da linha, né, pressão total estática, pressão estática, nos fornecerá a pressão dinâmica, né? Então a pressão total pela pressão estática nos dará a pressão dinâmica. Então, quando a gente consegue pegar essa pressão dinâmica, eu consigo saber
porque pressão dinâmica é igual a pressão total menos pressão estática, tá? Então eu consigo saber, né, quando eu descubro a pressão dinâmica, eu consigo saber a velocidade, e através da velocidade eu consigo saber qual é a minha vazão desse tubo. Então o fluido vem, né, tá circulando aqui, e ele entra uma pequena porcentagem aqui no tubo de pitot. Aqui eu tenho um sistema de sensoramento para saber, né, essa pressão, e eu consigo calcular essa pressão dinâmica, e quando eu sei a pressão dinâmica eu consigo saber qual é a minha velocidade, e com a minha velocidade eu consigo saber qual é a minha vazão. Nós temos um exemplo, ó, um tubo de pitot. Na prática, os tubos de pitot são finos e pode ser introduzido em pequenos orifícios na tubulação. São bastante usados na medição de vazão de ar em sistema de ventilação, e também serve para medição da velocidade, por exemplo, de aviões. Então, o tubo de pitot também é usado nos aviões para medir a velocidade, tá bom? Então é um instrumento bastante rico aí de informação. Nós temos aqui o tubo de Venturi, tá? O tubo de Venturi é um instrumento, né, para medir vazão através da diferença de pressão, né? Aquilo que a gente falou lá no início da aula, né? Então é um tubo normal, onde eu tenho um estrangulamento da tubulação, só que o estrangulamento ele é real na tubulação, né? Ele não tem uma placa que reduz esse fluxo, mas ele é real. Ele tem uma vantagem do tubo de Venturi, porque essa perda de carga ela não é tão acentuada como na placa de orifício, né? Naquele desenho nos mostrava uma placa de orifício, tá? Então, ó, o fluxo vem e eu tenho uma perda, né, de carga aqui, que me gera uma perda de pressão. Aí eu instalo sensores de pressão de um lado, sensor de pressão do outro, tá? E eu consigo saber através dessa diferença de pressão qual é a minha vazão. Ó, a lei de Venturi, como é chamado o princípio, foi formulada em 1797 como resultado das investigações de Giovanni Battista Venturi sobre problemas de hidráulica. Tem ela o seguinte enunciado: os fluidos sob pressão na passagem através de um tubo convergente ganha velocidade e perde pressão, ocorrendo o oposto em tubos divergentes, tá? Foi somente na última metade do século XIX que Clemens Herschel, um engenheiro civil americano, percebeu o valor prático deste princípio, provou respectivo em emprego, adaptou na indústria, tá? Então esse engenheiro civil, né, no caso até minha formação, ele conseguiu pôr em prática o uso do tubo, né, de Venturi na prática, usando esse princípio de Giovanni Battista Venturi, tá? Nós temos também o tubo de Dow, né? O mesmo princípio realmente de funcionamento, não vamos se apegar muito a ele, é muito pouco usado, tá? Mas é o mesmo princípio, tá? Em época mais recente foi desenvolvido o dispositivo conhecido como tubo de Dow para proporcionar uma repercussão da pressão muito maior do que obtida no tubo de Venturi. Diferente do tubo de Venturi, que apresenta garganta paralela, o tubo de Dow é um dispositivo de garganta menor, mais simples, e possui um curto cone convergente que começa no diâmetro pouco inferior ao diâmetro do tubo, tá? A seguinte, um espaço anula a garganta, né? Seguindo pelo cone divergente, o fluido passa pelo tubo e pode entrar pelo espaço anular, onde o tubo de Dow, que funciona como um revestimento interno do tubo. Este último transmitido assim a pressão medida do gargalo do instrumento de medida através de uma derivação deste ponto. Resumindo, o tubo de Dow ele é um tubo que tem o estrangulamento menos acentuado, né, que me gera uma menor carga, mas o princípio de funcionamento dele é o mesmo, né, usando sempre a diferença de pressão entre
imaginar que aqui está o tubo na entrada, né? Eu tenho a perda de pressão, eu não sabia a diferença de pressão desse lado e desse lado. Na prática, que a gente trabalha e sabe, é isso, tá? Tem o anubar, né? Esse dispositivo consiste em um pequeno par de pontos de prova sensora de pressão montada perpendicular ao fluxo, tá? Vamos olhar, o fluxo é aqui e ela fica perpendicular, né? Característica do anubar, né? A barra sensora de pressão a jusante possui um orifício que está posicionado no centro do fluxo, de modo que medir a pressão do fluxo a jusante. A barra sensora da pressão de montante possui vários orifícios, onde esses orifícios estão localizados criteriosamente ao longo da barra, de tal forma que cada um detecta a pressão total de um anel. Cada um desses anéis tem a área de seção transversal exatamente igual a outra, igual às outras áreas anular, detectada como um orifício. Então, ó, basicamente é isso. Na tubulação eles ficam aqui, os medidores de concessão, que tem vários orifícios aqui, furos de tamanhos iguais, que eu consigo saber a minha pressão que está circulando nessa tubulação, e através dessa pressão eu consigo saber a minha vazão, tá? Basicamente é isso. Nós temos a placa de orifício, tá? Que é aquilo na primeira explicação. Basicamente é isso, a especificação, o trabalho. Não vou me atentar ao que está realmente dito aqui, mas o trabalho, como ele funciona, né? É o fluxo com placas, né? Que eu tenho uma perda de carga aqui, eu estrangulo a minha tubulação, né? Drasticamente com a placa de orifício, que eu tenho a perda de carga, e eu instalo sensores de um lado e do outro. Eu consigo saber a pressão, a diferença de pressão entre os dois lados, e com isso eu consigo saber a minha vazão. Transmissor de vazão por pressão diferencial, né? Os transmissores de vazão por pressão diferencial se baseiam nos mesmos princípios físicos utilizados na tecnologia de medição de pressão diferencial. Assim são utilizados os tipos piezoelétrico, strain gauge, célula capacitiva e etc, né? Esses caras nós falamos lá na parte que nós falamos sobre medidores de pressão. Para medir pressão diferencial, importa por um elemento de primogênio sensor para permitir a obtenção do valor de vazão que passa num duto. Conforme já visto no tópico anterior, como pressão diferencial é relativamente baixa, as faixas de medição destes transmissores são expressas normalmente pelo milímetro por coluna d'água, tá? kPa ou polegadas de água, né? Nós temos de transmissor de vazão por pressão diferencial, nós temos o extrator de raiz quadrada. Uma das maneiras mais utilizadas para medir a vazão de um fluido qualquer, um processo industrial, é aproveitar a relação entre vazão e pressão deste fluido. Para isso são utilizados os elementos primogênios, tais como placa de orifício, que atua como elementos primários, possibilitando efetuar a medição de uma pressão diferencial e, consequentemente, a vazão passar por ele. Porém, essa relação não é linear e sim quadrática. Desta forma, são utilizadas unidades aritméticas denominadas extratoras de raiz quadrada, cuja função é permitir e valores medidos pelo transmissor representado na vazão medida. Essa função de extrator de raiz pode estar incorporada no transmissor, está separado como um instrumento, ou até mesmo ser uma função executada via software em um sistema de controle, em controlador digital ou até mesmo controlador lógico programado. Então é a fórmula matemática, é o jeito matemático que, através dessa diferença de pressão, nós conseguiremos encontrar a vazão. Medição de vazão por área variável, né? Nós temos o rotâmetro, é um conhecido medidor de fluxo de área variável, foi desenvolvido há vários anos, mas só nos últimos 30 anos verificou-se um maior progresso, permitindo que hoje ele possa ter a utilização em mais diversas situações e condições. O rotâmetro é constituído por um tubo cônico com diâmetro
menor, com diâmetro menor do lado de baixo, dentro do qual existe flutuador ou boia, tá? Então a gente vai ver aqui a imagem. Basicamente o rotâmetro consiste em duas partes: um tubo de vidro de formato cônico, que é colocado verticalmente na tubulação e que passa o flutuador medidor, cuja extremidade maior fica voltada para cima. No interior do tubo cônico, um flutuador que se moverá verticalmente em função da vazão medida. O rotâmetro, ele é talvez um dos mais conhecidos pelos senhores, né? Aqui nós temos a boia, né? Força o afastamento, o fluxo, né? E a gravidade força que ele retorna, né? Em suma, o princípio de funcionamento do rotâmetro baseia-se na força de arrastamento que o fluido exerce sobre a boia móvel, dentro de uma seção variável de escoamento. Neste medidor, a variação de pressão é constante. Este baseia-se na variação da área de passagem do fluido entre a parede do tubo e a boia, com a altura da posição da boia. Então, esse medidor é o tipo de medidor que a gente encontra nos postos de combustíveis, né? Quando a gente vai abastecer, que a gente vê lá a bomba circulando, tu vê os medidores movimentando, né? O medidor realmente de vidro, que é visual, com essa boia, geralmente ela é de uma cor destacada, geralmente vermelho, ou amarela, laranja, né? E ela fica balançando, flutuando, né? E a gravidade retorna. É através dessa quantidade de passagens que ele consegue passar pelas extremidades fora da boia, a gente consegue saber a medição da vazão. Nós temos aqui, ó, exemplos dele, né? Nos postos de combustível a gente vê muito. O rotâmetro é montado na posição vertical, pois a inclinação vai provocando uma reação do peso efetivo da boia, introduzindo assim alguns erros. Se o ângulo for inclinado, for bastante reduzido, o erro não será significativo. Contém a seguir algumas das seguintes instruções. Então, ele é sempre na vertical, tá? Nunca na horizontal, porque tu não vai conseguir ter a gravidade sobre a boia forçando ela para baixo, né? Igual naquele desenho anterior. Aí eu vou ter erro de medição, tá? Na montagem do rotâmetro deve-se ter atenção que este não pode ser usado como meio de fixação da tubulação ou conduta. E tal acontece, pode haver danos no tubo de vidro do rotâmetro devido ao seu esforço efetuado, né? Só atenção mesmo, cuidado, né? Nós não devemos usar ele como fixação na tubulação direta, né? Nós temos que ter as partes de fixação, por exemplo, aqui tem a parte de fixação, né? Vou fixar porque ele é de vidro e ele pode danificar. Convém instalar sempre, junto com o rotâmetro, um dispositivo de segurança, de modo a assegurar que a pressão não exceda os valores que consegue suportar. Só realmente dispositivo de segurança, que quando aumenta a minha pressão, eu desligo ou paro ou fecho, né? Porque senão, como ele é de vidro, né? Ele pode estourar. Ó, nós temos também os medidores de vazão do tipo de deslocamento positivo, né? Disco mutante. Esse dispositivo de medidor é utilizado principalmente em medida de vazão de água, sendo utilizado principalmente em residências, né? O líquido entra no medidor através da conexão de entrada e passa por filtro ao ponto da carcaça principal. O fluido então se movimenta para baixo através da câmara de medição, indo até a base do medidor, daí a conexão de saída do medidor. Então, o fluido vem, né? E eu faço esse deslocamento, né, desse cara, né, nesse sentido, igual está na imagem aqui, né, quando o fluido passa. Então, esse é o medidor usado aí nas concessionárias de água, né, nossa casa. Então, aqueles que têm usa água encanada, esses são os medidores usados, né, com esse princípio. Medidor de vazão por impacto do fluido, né? Medidor tipo turbina. O medidor de vazão tipo turbina, conforme mostra na figura, a seguir é constante basicamente de um rotor movido por palhetas, suspenso com a corrente de fluido com seu eixo, tá? Basicamente é isso. O medidor é dessa forma, né? Que temos um rotor. Quando nós temos a água circulando, água ou um fluido, aquilo que você queira medir,
ciclone. É claro que esse tipo de medidor, por exemplo, se o fluido for muito viscoso, ele não atende, tá? Tem que ser um fluido com menos viscosidade, como por exemplo a água limpa, né? Eu venho, o fluido vem e ele fica rotacionando. E a gente adiciona um sensor de acordo com que consegue medir essa velocidade. De acordo com essa velocidade desse eixo, eu consigo saber a minha vazão. Nós temos também os medidores especiais. Medidores de vazão tradicionais apresentam algumas limitações, como seus sensores primários precisam ser submersos no fluxo a ser controlado. Dessas características tem desvantagem de produzir perda de pressão da linha, como também acúmulo de partículas e impurezas no sensor, né? Aí nós temos também os medidores, o medidor eletromagnético, né? O princípio de medição se baseia na lei de Faraday, tá? Que diz que quando um condutor se move dentro de um campo magnético, é produzida uma força eletromotriz ou fé induzida proporcional à sua velocidade. Vamos supor que temos um campo magnético com uma densidade de fluxo magnético igual a B, né, que é Gauss, aplicado em uma seção de tubulação de diâmetro D, centímetro. A velocidade medida do fluido que passa pela tubulação é igual a V, velocidade Vm por centímetro por segundo. Quando colocarmos um par de eletrodos na sua posição perpendicular, o fluxo magnético, teremos uma força eletromotriz EV induzida neste eletrodo e sua amplitude dada por... Nós temos aqui a fórmula. Não vamos atentar a fórmula, mas vamos entender agora o princípio de funcionamento dele, tá? Essa imagem não ajuda muito a gente entender o princípio de funcionamento. Na próxima imagem a gente vai ver aqui agora, tá? Então, ó, medidor de vazão tipo eletromagnético. Então nós temos aqui a bobina, né? Fica aqui, esses traços aqui são a bobina. Isso aqui já fica dentro da tubulação, tá? Bobina em cima, bobina embaixo, com tensão e corrente. Na onde eu tenho essa bobina, né? Essa bobina com tensão e corrente, eu gero um campo eletromagnético, tá? Esse é o princípio, por exemplo, de um gerador. E esse campo, essas linhas de campo que a gente pode chamar, ela é cortada, né, com o fluido que você quer medir, né? Corta-se a linha de campo. Quando nós cortamos essa linha de campo, né, eu gero uma tensão induzida ou fé induzida, uma tensão induzida. E essa tensão induzida é de acordo com a velocidade dos meus cortes da linha de campo, que é o que nos diz lá o Faraday, tá? Então eu coloco sensores que captam essa tensão, e de acordo com essa tensão, né, ela é proporcional à sua velocidade. De acordo com essa tensão, eu sei a velocidade do fluido, e eu sabendo a velocidade, eu consigo saber a sua vazão, tá? Nós temos observações, ó. É de suma importância que a parede externa da tubulação não se conduza eletricidade e que a parte do tubo ocupante, pelo volume definido pelas bobinas, provoque distorções do campo magnético. As medições por meio desses instrumentos magnéticos são independentes de propriedade do fluido, tais como densidade, viscosidade, pressão, temperatura, mesmo teor de sólido. Que o fluxo ser medido seja condutor de eletricidade. Então vamos lá. Esses são os medidores, talvez um dos mais precisos, né, no mercado, na questão de medição de vazão. Mas nós temos uma limitação, né? Uma limitação, na verdade pode dizer duas, que eles são bem caros, na verdade, né? Mas nós temos uma limitação, ó. Ele só pode ser usado por fluido que conduz a eletricidade, porque se ele não conduzir eletricidade, ele não vai cortar as linhas de campo e eu não vou saber, né? Não vou ter tensão induzida, e se eu não tenho tensão induzida, eu não vou ter saber a minha velocidade e nem saber minha vazão, tá bom? Então galera, é isso, tá? O medidor de vazão tipo eletromagnético é um dos mais usados, mas ele tem essa limitação que o fluido tem que ser condutor de eletricidade, tá? Se ele não for condutor, não funciona, tá bom? Então, com medição de vazão nós ficamos por aqui, tá? Agradeço aí pela atenção de todos. Assista essa aula, assista a aula 1, tá? De medição de vazão, e vamos dar sequência até a próxima aula. Grande abraço.